Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, bem-vindo ao podcast oficial do BNI em português, trazido a você pelo BNI Brasil. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza. Estou na Quecom Comunicação, em São Paulo, falando com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Meisner, na voz de Oswaldo Coatim Barbosa, membro do BNI. Olá, Ivan, tudo bem? Eu estou indo muito bem, Priscila, obrigado. Hoje eu quero falar sobre os ciclos de um grupo do BNI. Eu acho que isso é muito importante, porque todos os grupos passam por ciclos. Se o seu grupo está lutando agora para crescer, outros também estão. Se o seu grupo está no topo do mundo, ótimo, mas ano que vem ele pode não estar nesse topo do mundo. A chave é reconhecer quando se está passando por um ciclo de baixa. Você sabe, alguns grupos neste momento estão altamente energizados. Eles estão prosperando com valores extremamente elevados em seus obrigado por negócio fechado. Outros estão fazendo o mínimo, estão recebendo resultados médios. Quando eu avalio grupos e seus relatórios Palmes, isso fica muito claro para mim. Eu identifiquei 4 fases ao longo desses mais de 30 anos de BNI. Ao compreender essas fases, acredito que os membros podem se beneficiar muito mais de sua participação no BNI. Tenho observado muito mais que essas fases não são necessariamente cronológicas. Elas podem durar por diversos períodos de tempo. Tudo depende da resposta dos membros para os pontos críticos de cada ciclo. Vamos começar com os grupos que estão no topo do ciclo. A primeira fase é o que eu chamo de fase supercharged. Eles são grupos que não estão dispostos a se contentar com a mediocridade quando a excelência é uma opção. Aliás, eu amo essa frase, viu? Eles são maiores, eles são os melhores. Eles são os grupos mais produtivos para os membros. Muitos deles têm mais do que 50 membros. As suas equipes de liderança estão comprometidas com as políticas do BNI, os sistemas, as diretrizes. Os seus membros participam dos treinamentos frequentemente. Quase todos os membros nesses grupos estão totalmente engajados no uso do BNI Connect, por exemplo. Eles completam os seus perfis, fizeram seus depoimentos aos membros, fazem os pontos de educação pelo BNI Connect, etc. É muito comum ouvir um monte de histórias nesses grupos sobre as referências extremamente lucrativas. Eles relatam valores muito mais altos de obrigado por negócio fechado do que as empresas correlatas da mesma região e de grupos também perto deles. O nível de excitação com esses grupos é simplesmente elétrico. Estes são os grupos impressionantes. Se a maioria desses pontos fez você se identificar, então, parabéns, você está num grupo supercharged. A segunda fase é chamada engajados. Há uma série de grupos nessa fase. É uma boa fase a propósito, porque grupos exercem alta energia positiva, são suscetíveis de experimentar a maioria ou todas as ideias que são oferecidas por seus diretores. Eles utilizam a metodologia Givers Gain e participam de reuniões de treinamento. Seus coordenadores de educação revêem regularmente o SuccessNet, leem artigos online, ouvem os podcasts. Além disso, eles tendem a criar um ambiente muito amigável. Eles têm uma grande cultura de apoio, são muito positivos. Eles têm mais membros do que a média. Eles geram um monte de referências e reforçam a prestação de contas do grupo. Eles também fazem mais negócios do que a média da população do BNI. Esses grupos estão na fase engajados. É uma fase muito eficaz e produtiva. A terceira fase é o que eu chamo de status quo. Os grupos tornaram-se um pouco complacentes. Eles estavam na fase engajados e perderam um pouco da centelha de que fez sucesso. Ou podem ser um grupo menor que já começou a aceitar a mediocridade. O grupo que está passando por essa fase tende a acreditar que as coisas estão bem como estão. Você sabe, eles estão bem. Eles não têm qualquer desejo premente de trabalhar mais ou desenvolver a qualidade ou a quantidade dos membros. Eles se sentem confortáveis com a quantidade de negócios que estão recebendo. Você sabe, não é grande, mas é bom. Eles tendem a seguir a maior parte das políticas, mas definitivamente não todo o programa. Eles têm apenas a estrutura básica. Você pode estar em um grupo e dizer que é BNI, mas eles perderam totalmente o entusiasmo e o espírito que contribui para um grande grupo BNI. A propósito, Priscila, é a fase status quo
que mais me abala. Eles aceitam a mediocridade quando a excelência é uma opção. Eu brigo com eles e brigo por eles. A quarta fase é a que eu chamo de estagnada. Grupos nessa fase tendem a ter inúmeros problemas. Eles têm problemas de atitude, questões de referência e atendimento. Infelizmente, a maioria dos membros está focado nos problemas e não nas soluções positivas. Eu descobri que quando os grupos se concentram em problemas e não nas soluções, eles se tornam especialistas em problemas. Eles tendem a não seguir a metodologia de perto e as políticas do programa. Além disso, eles tendem a ver o seu diretor executivo ou diretor consultor como uma pessoa de fora, em vez de um recurso ou treinador que pode apoiá-los a fazer melhor o trabalho de cada um. Eu acho que eles tendem a seguir o caminho de menor resistência. É difícil para eles crescer e ter sucesso, porque eles têm essa mentalidade de que é muito trabalho para fazer e eles simplesmente não querem seguir o programa. Aí fica tudo muito difícil. Quase todos os grupos, Priscila, passam por essas 4 fases. Grupos realmente bem-sucedidos tendem a passar mais tempo nas fases supercharged e engajada. Quando eles começam a ver que estão para se tornar complacentes, chamam o diretor e pedem ajuda. Agora é focar no trabalho e voltar ao básico. O BNI tem milhares de grupos, agora em dezenas de países. O importante é não reinventar a roda. O processo funciona muito bem para os grupos que usam as ferramentas e o apoio que é fornecido. Priscila, sobre essas 4 fases, qual é a sua opinião? Eu estive em um grupo por 10 anos. Vi passar por muitas fases. Passamos de um grupo de mais de 40 para cerca de 18. Uma queda gradual, claro. Não todos ao mesmo tempo. As causas foram variadas. Uma das coisas que eu acho que pode acontecer a um grupo é deixar de cuidar dos membros sem se certificar se estão satisfeitos de forma geral, desde a organização até as atividades extras. As pessoas têm de se sentir bem para as coisas irem bem. Então, Priscila, você está num grupo agora com cerca de 20 membros, mas você vê os ciclos e você vê o que precisa ser melhorado. Qual é o seu foco agora com o seu grupo? Quando percebemos que estávamos perdendo nosso grupo, nos tornamos até mais comprometidos. Todos passaram a trabalhar mais para trazer convidados e recrutar novos membros. Hoje temos uma ótima energia no grupo. Não há laranjas podres em nosso grupo hoje. E todas as pessoas incríveis, com grandes atitudes. Nós fizemos um artigo no SuccessNet, a minha esposa e eu, chamado Adição por Subtração. Às vezes você tem que realmente reduzir o tamanho de um grupo para que ele volte a crescer. E é como se fossem roseiras. Você tem que cortar o mato em volta, cortar alguns galhos para que ela volte a crescer. Para qualquer grupo que perdeu alguns membros, pode ser uma oportunidade para crescer forte e ser forte novamente. Fico feliz que você possa ver os ciclos acontecendo no seu grupo, Priscila. A propósito, quando você voltar aos 40, me avise. Eu adoraria fazer um vídeo pessoal para o seu grupo e felicitá-los em bater essa marca. Ótimo, tudo bem. Eu vou voltar para o meu grupo e dizer-lhes isso. Essa será a inspiração. Muito obrigado. Agora eu gostaria de receber mensagens dos brasileiros sobre qual fase em que alguns grupos se encontram. Este é o podcast número 409. Entre no site bnipodcast.com e deixe o seu comentário para mim, por favor. De volta para você, Priscila. Obrigado. Gostaria de lembrar aos ouvintes que este podcast chegou até vocês pelo BNI Brasil. Muito obrigada pela atenção. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza, e nós esperamos você na próxima com mais um podcast oficial do BNI.